Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar do cara que pode perder a casa porque acharam que estava abandonada. Tem ainda a história de um acidente causado por 2 hambúrgueres congelados e ainda o prisioneiro que fez uma verdadeira cena de filme numa prisão real. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza, depois de ver esse vídeo você vai dar uma limpada no seu quintal. Vamos ao vídeo. E antes de começar o vídeo tem que falar o que agora nós temos aqui nesse canal uma nova forma de você colaborar conosco, que é o que? O Clube de Membros. Você pode se tornar membro desse canal, tem mais de um nível disponível e em um dos níveis o seu nome vai aparecer no começo do vídeo e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E se quiser ajudar de uma outra forma também tem o Valeu Demais, que você escolhe o valor, colabora com o canal, além de poder hypar o canal também, que dependendo do vídeo tá disponível, porque é uma ferramenta experimental do YouTube, tá bom? Então não é todo vídeo que tem o hypar. Se tiver, você clica aí no hypar, que o YouTube entende que você gostou mais ainda do vídeo do que o joinha, tá bom? Então deixa os dois. E se inscreva, claro. Para começar esse vídeo, vamos falar primeiro dessa história do cara que pode perder a casa dele porque acharam que ela estava abandonada. É uma casa na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Um homem de lá falou que uma mulher que ele nunca tinha visto antes, apresentou alguns documentos reivindicando a posse da casa dele. E não é qualquer casa, é uma casa que vale 4 milhões de dólares. E é dito que ela conseguiu legalmente uma escritura da casa dele. Sabe o que é a escritura da casa? Não sei se todo mundo sabe, mas a escritura da casa é um documento que mostra de quem é a casa, qual é a casa, todos os detalhes, né, do terreno e tudo mais. Ou seja, é como se fosse o, sei lá, o CPF da casa, né? Tem o documento do carro, então tem o documento da casa que indica quem é o proprietário. Então essa mulher teria conseguido legalmente um documento dizendo que a casa onde esse cara morava agora é dela. Quem morava nessa casa, né, que até então é o dono da casa, é um dentista chamado Craig Adams. E ele descobriu que recentemente essa casa, onde ele vive há anos, já não tá mais no seu nome. Ao invés disso, ela tá no nome de uma mulher completamente estranha para ele, porque, como eu disse antes, ele nunca tinha visto essa mulher. E essa mulher apresentou uma escritura que mostra que essa casa onde ele mora há anos está no nome dela. E ele só soube dessa história toda, não é nem porque a mulher chegou querendo despejar ele da casa, não. É porque um belo dia, ele não estava nessa casa, né? A casa estava lá fechada e tudo mais. Quando ele chegou nessa casa, né? O dentista proprietário, um vizinho chamou ele de canto e falou: o seguinte, você vendeu a casa aí e tal, né? Eu vi que você não aparece, não te vejo há algum tempo. Você vendeu a casa, veio tirar os móveis, é isso que tá acontecendo? O cara: não vendi minha casa. Por que você acha que eu vendi minha casa do nada? Você tá de olho na minha casa, é isso? Mas aí o vizinho contou a história: não, porque recentemente chegou aqui uma mulher, tava mexendo aí no portão, né? Uma mulher que eu nunca tinha visto aqui antes também. E aí eu estranhei que essa mulher tava mexendo muito no portão. É um portão que tem código pra abrir, sabe? Tem um negocinho que você digita lá a senha e abre o portão. Então, era um portão desses. E aí o vizinho falou que essa mulher tava tentando muito abrir o portão. E aí, achando estranha essa história, ele se aproximou dessa mulher. Essa mulher então falou pra esse cara, pra esse vizinho, que ela era agora a dona dessa casa, porque ela tinha já uma escritura com o nome dela e tudo mais. E aí o vizinho olhou e falou: olha, realmente, né, eu não sabia que essa casa agora era sua. Então tudo bem, né? Eu não tenho a senha do portão também, a mulher também não tinha, e aí ela acabou indo embora. Foi aí então que o dentista, ouvindo essa história, achou isso muito estranho e foi lá no órgão competente da Carolina do Norte para verificar no nome de quem que tava a casa dele. E aí descobriu que tava no nome dessa mulher. Como que essa mulher conseguiu essa escritura no nome dela? Aparentemente, pelo menos até agora, o que tudo indica, de forma completamente legalizada. Olha que história bizarra. Segundo as matérias, o que acontece? Na Carolina do Norte, quando uma casa tá abandonada há muito tempo, é possível que alguém solicite a propriedade dessa casa. Ou seja,
Se a casa tá lá, ninguém cuida, tá lá a esmo, ninguém vai dar uma limpada, a casa tá quase caindo aos pedaços, alguém pode falar, ó, seguinte, prefeitura, essa casa tá abandonada aqui, ó, tá prejudicando a vizinhança, tá atraindo rato, barata, morcego, percevejo, tá um completo caos. Eu vou então cuidar dessa casa e aí vocês me dão uma escritura dizendo então que essa casa agora é minha. É basicamente o uso capião do Brasil, não tem um uso capião assim, que tipo você entra num lugar e você ficar não sei quantos anos lá, você pode tomar a propriedade pra você. Eu me lembro de um negócio assim, não tem? Um negócio assim, uso capião? Não sei se é exatamente assim que funciona. Não sei nem como é que funciona essa lei no Brasil, mas é basicamente isso. Chegou, tá abandonado, aí você fala pra prefeitura que vai dar um jeito, a prefeitura dá a casa pra você, dá a escritura no seu nome. Simples assim. Porque lá não é que nem no Brasil, assim, que, né, tem várias pessoas aí que precisam de uma moradia e não tem onde morar, e aí tem as casas abandonadas e as pessoas também não deixam morar lá e quer que as pessoas moram na rua, mas a casa abandonada continua abandonada. Aparentemente lá, as autoridades têm uma outra forma de resolver casa abandonada. É o seguinte, tá abandonada? Você quer pra você? Então pega, leva, é sua. Parece que é assim que funciona. Porque o próprio dono, né, o dentista, falou que agora, se ele quiser reaver essa casa, ele vai ter que contratar um advogado pra provar que a casa não estava abandonada e aí poder reaver essa casa. Só que ele falou que só pra contratar o advogado pra dar início numa causa sobre isso é $8 mil, meu amigo. Não é coisa barata não, né? Mas também pra quem tem uma casa de 4 milhões deve ter dinheiro, né? Provavelmente o advogado, vendo o valor da casa, falou, esse cara tem dinheiro. Se a casa de 4 milhões estava lá em estado de abandono, né? É porque ele tem outra casa. Se ele conseguiu abandonar a casa de 4 milhões, é porque ele nem liga pra ela. Então ele deve ter muito dinheiro, vou cobrar 8 mil. Certeza que é isso. Mas agora ele vai ter que processar essa mulher e também provavelmente processar o estado, né? Sei lá, o governo, mostrando que a mulher só falou que a casa estava abandonada, ninguém foi lá checar se a casa estava abandonada, porque segundo o cara, alguém, né, das autoridades deveria lá e ver se a casa realmente está abandonada, qual que é o estado da casa, porque segundo o dono não tava. E aí tentar um processo para reaver a casa novamente. Olha que história bizarra, né? E pelo que esse cara fala, essa mulher aí não é nem alguém desabrigado que precisava de uma casa para morar, não, que ela fez isso já de como é que fala? De ideia pensada, ou seja, ela viu que a casa provavelmente valia muito dinheiro, viu que estava num estado assim que dava para alegar abandono e deu início nesse processo aí para solicitar a escritura. Ou seja, se lá, pelo menos o que dá a se entender, se a casa ficou abandonada, meu amigo, se você não precisa dela, tem quem precisa, tem quem quer. Não tem esse mole de, tá abandonada, mas tá lá, né? Deixa lá, tapa as janelas e os muros com tijolo, deixa a casa abandonada. Não tem essa não, tá abandonado, alguém vai lá e pega pra ele. Isso porque lá, assim, tem, claro que, né, não vamos falar que nos Estados Unidos não tem morador de rua, porque tem, né, principalmente dependendo do estado lá, tem muito. Aparentemente não é o caso da Carolina do Norte, pelo que se entende, né, porque senão alguém já tinha invadido antes essa casa. Mudando de história, agora vamos falar de um acidente bizarro, aparentemente causado por 2 hambúrgueres congelados. Aconteceu no país de Gales em 4 de julho de 2023. Depois de algumas preocupações serem levantadas por um cidadão não ter sido visto por mais de uma semana pelos seus conhecidos, a polícia foi chamada. O homem, né, que não aparecia há mais de uma semana, que ficaram preocupados, era Barry Griffiths, que aparentemente era alguém que morava sozinho e tinha até uma vida considerada reclusa, né? Ou seja, não estava o tempo todo saindo por aí, fazendo festa e tudo mais. Era alguém que gostava de ficar dentro de casa, quietinho na dele, mas de vez em quando alguém fazia uma visita, dava um telefonema pra alguém, sabe? As pessoas sabiam que ele tava lá de boa. Mas depois de uma semana, ele não deu mais notícias. A polícia então foi chamada, foi lá alguns policiais, e aí nessa data, né, 4 de julho aí, às 13h15, descobriram o Griffiths, né, que é o cara, deitado em cima da sua cama. Olharam assim pelo vidro e falaram, ó, o cara tá ali, tá deitado. Aí chamaram, ninguém atendeu, aparentemente alguma coisa ruim aconteceu. Invadiram a casa, invadiram não, né, abriram a casa pra ver, né, se o cara precisava de socorro, e infelizmente quando chegaram lá, ele já tinha ido de arrasta pra cima. Ele tava deitado na cama, tinha sangue lá no corpo dele também, já tava até inchado já, ou seja, já tinha um tempo que ele tava nessa situação, né? Já tinha um mau cheiro e tudo mais, e ninguém tinha ido lá antes ver o que tinha acontecido. A polícia então chamou o IML, né, pra tirar o cara de lá, e aí depois foi fizeram uma vaga perícia na casa, assim, viram que não tinha sinal de arrombamento, não tinha aparentemente nenhum sinal de roubo dos pertences dele, tava tudo no lugar.
lugar, mas tinham encontrado vestígios de que ele tinha andado pelo corredor e aí depois foi no banheiro até chegar no quarto. E esses vestígios eram o que? As manchas vermelhinhas que ficou, né, do que tinha escorrido dele. Então aparentemente ele foi atacado por alguma coisa cortante, fez esse trajeto na casa, caiu na cama e lá ficou. Não levantou mais. Mas, apesar de não ter esses sinais de que alguém mais estava na casa, também não parecia uma cena de que ele teria feito isso com ele mesmo, sabe? Quando a pessoa, né, quer tentar fazer alguma coisa contra si mesmo. Então, também não era isso, porque não tinha sinais disso. E aí, nesse momento, era considerado ainda um caso inexplicado, sem indícios de agressão por ele mesmo ou por outra pessoa. Alguns dias depois, após alguns exames feitos no Griffins, né, na pessoa, encontraram uma marca, né, uma ferida aparentemente causada por uma faca. E aí ficou ainda mais inexplicada a situação, porque não tinha vestígio de ninguém, não tinha vestígio dele ter feito isso consigo mesmo intencionalmente, mas tinha lá a marca de uma facada e acharam também qual seria a faca que foi usada aí nesse momento que ele foi atacado por o que quer que seja, que ainda não se sabia. Foi ainda durante esses mesmos exames que perceberam que ele morreu por perda de sangue e pelo ferimento à faca. Aparentemente também ele tinha algum problema no coração, então não se sabia se ele morreu do coração e aí, sei lá, alguma coisa aconteceu com a faca que estivesse na mão dele, ou se alguma coisa aconteceu com a faca na mão dele e no mesmo momento ele teve um ataque do coração, mas estava se investigando. O problema é que demorou mais de um mês para a polícia isolar o apartamento dele, e aí nesse período que o apartamento não estava isolado, algumas evidências foram perdidas, algumas provas foram perdidas, porque descobriu-se que o colchão que ele tinha sido encontrado já tinha sido jogado fora, né, porque ninguém queria dormir naquele colchão. O apartamento dele tinha passado por uma limpeza, provavelmente era um apartamento alugado, então o dono, né, sabendo do que aconteceu lá, já manda fazer uma limpeza geral para alugar novamente, e até então concluiu-se que, de alguma forma, um acidente teria sido causado, né, sem querer, enquanto o cara segurava essa faca. Tinha um outro detalhe também, que ele tinha mobilidade reduzida, né? Nesses exames aí sobre a pessoa, a polícia concluiu que ele tinha também problemas de mobilidade com um dos braços. Verificando então fotos que tinham sido feitas durante o dia que o cara foi achado lá, concluiu-se que a única coisa que pode ter acontecido com esse cara é um acidente enquanto ele estava tentando fazer algum lanche para ele mesmo. Como que foi esse acidente? Encontraram caído lá pela cozinha, né, algumas coisas para fazer um sanduíche, tipo, sei lá, pão, alface, tomate, né? E também tinha hambúrgueres congelados no chão, mas não estava mais congelado, já estava descongelado, mas com sinais de que estavam congelados, caíram congelado e depois descongelou, né? Porque ele não foi encontrado no mesmo dia, já tinha passado pelo menos uma semana. Com base nessas informações, conseguiram fazer aí quase que uma linha do tempo do que teria acontecido, e foi aparentemente uma coincidência bizarra. O cara tava fazendo esse lanche, foi pegar os hambúrguer na geladeira, tinha 2 hambúrguer congelados assim, sabe? Quando congela os hambúrguer, que aí pra tentar descolar, você tenta pegar uma faca e cortar no meio assim, sabe? Você fica enfiando assim pra ver se sai a faca. Aí às vezes você pode pegar e fazer assim. Então, o cara tinha mobilidade reduzida em um dos braços e aparentemente pra fazer isso, ele ficava aí numa posição que, ou ficou, pelo menos nessa vez, em uma posição que seria perigoso para ele enquanto estava manejando uma faca. Em algum momento, ele acabou colocando a faca nele mesmo, que foi o que deu origem à ferida, deu origem a sangramento, e aí nesse momento, provavelmente, ele entrou em desespero pelo que tinha acontecido e acabou tendo também um AVC, ou seja, ele caiu na cama, não se sabe se é pelo AVC ainda ou se é pela perda aí do sangue através da facada, mas concluiu-se o inquérito como um acidente causado no momento em que o cara, o dono da casa, tentava desgrudar 2 hambúrgueres congelados. Olha que história. É agora que alguém que tá perto de você fala: olha, menino, pra morrer basta tá vivo, né? Você vê o cara em casa fazendo o lanche dele de boaça. Só queria comer um lanche. Foi de arrasta pra cima. Bizarro, não é? Eu tenho medo de descongelar as coisas assim com faca, quer desgrudar, não. Eu pego e coloco na água assim.
deixa desgrudar. Sei lá, né? Perigoso. Às vezes você tá forçando a faca ali, você não sabe onde vai parar a ponta da faca que quebra. Que perigo! Você já imaginou uma situação assim? Eu nunca tinha imaginado. Quer dizer, já tinha imaginado. Imagina se pega no olho. Agora, a esse ponto do cara ir de arrasta pra cima, não. Próximo. Agora, pra fechar esse vídeo, vamos falar de um presidiário no Arizona, Estados Unidos, que foi filmado praticamente uma cena de filme, não sei se de comédia ou se de terror, mas enfim, ou de filme de ação também, né? De Prison Break. Ele foi filmado rastejando da ala masculina da cadeia para a ala feminina. Eu não sei o quão comum é nos Estados Unidos ter uma cadeia assim que uma ala é masculina e uma ala é feminina. Não sei nem se no Brasil tem alguma coisa. Será que tem no Brasil? Tem coisa parecida assim? Eu não tenho certeza. Eu acho que não, né? Acho que a prisão é masculina ou feminina. Acho que não tem prisão mista. Eu acho perigoso também ter prisão mista. Mas enfim, o cara foi filmado. Você tá vendo aí o vídeo enquanto eu tô falando aqui? É um presidiário de uma instalação no Arizona que foi flagrado por câmeras, né? Passando aí furtivamente pelo chão, sem ser notado por um guarda de segurança em direção à sala da cadeia feminina, né? E lá, quando ele conseguiu passar, ele ainda tentou agredir uma mulher, uma das prisioneiras, né? O cara que aparece nessa filmagem é o Justin Avery, de 29 anos. Isso aconteceu em uma terça-feira, às 4 da madrugada. E esse setor aí que tem essa câmera que mostrou ele é o setor de transferência e liberação do presídio. O guarda, que deveria estar tomando conta do lugar, estava olhando o computador, enquanto o cara aí passou deslizando por baixo dele, conseguiu chegar lá na outra ala, acusou uma mulher e o guarda só teve a atenção chamada quando outras mulheres que estavam lá na ala feminina começaram a gritar, sai de cima dela, não sei o que, sabe? Porque começou uma treta lá. Aí sim o guarda prestou atenção que alguma coisa estava errada, foi lá ver e descobriu que um preso tinha passado na frente da mesa dele sem ele perceber. Bizarro, você vê que essas cenas de filme que a gente fala, só em filme mesmo, o cara tá olhando a tela ali, ó, e o outro passa na frente da mesa e ninguém vê, é só em filme isso aí. Não, aparentemente acontece na vida real. Ele conseguiu então passar, né, atacou essa mulher, as outras gritaram, aí ele foi interrompido e foi detido minutos depois, levado para a cela dele de novo. Agora ele foi acusado de tentativa de agressão contra uma mulher e agressão agravada também contra um funcionário do presídio. Depois desse incidente, o preso foi realocado devido ao seu comportamento, né? Foi colocado num outro lugar do presídio, aparentemente mais longe dessa parte aí de passar do masculino pro feminino. E para tentar melhorar a segurança, né? O que a administração da prisão fez? Instalou espelhos para melhorar a visibilidade, ou seja, ó, da onde o guarda fica sentado olhando para a tela do computador, ele não vai ficar só olhando as câmeras na tela ali, se é isso que ele tava olhando, né? Mas vai ter os espelhos no canto, assim, ó, nos pontos cegos, para mostrar o que tá acontecendo na frente da mesa dele. O que eu acho que alguém já deveria ter feito antes, né? Porque é um pensamento básico, você fala, daqui eu tô vendo a câmera e aonde eu não tô vendo a câmera, você tá com o espelho que eu olho daqui, ó, eu sei o que tá acontecendo. Não é básico ter isso numa prisão? Teve que acontecer isso para alguém pensar em colocar espelhos nos pontos cegos. Eu não sei quem cuida da segurança dessa prisão, mas não é alguém muito perspicaz, digamos assim. Agora o Avery, né, que é o prisioneiro, vai ter que comparecer no tribunal no final, aliás, já passou inclusive, que dia é hoje? Vai ser dia 24 de setembro, acho que é amanhã, né? Enfim, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, é amanhã. Ele vai ter que responder por essas novas acusações no tribunal. Que situação de filme. Você olha, você acha que é a cena de um filme. E você imaginar que se você não limpar muito bem o quintal com certa frequência, alguém pode achar que sua casa tá abandonada e na prefeitura pegar a escritura, 2 hambúrguer congelado poder te levar de arrasta pra cima e um preso fazer uma completa cena de filme na vida real, não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e